Pessoal, boa noite a todos. É, vamos, vamos conversar um pouquinho aqui sobre a inteligência artificial e como ela pode ser usada aqui na nossa atuação profissional. Eu e Marcelo, a gente vem estudando e desenvolvendo formas de facilitar o trabalho, tanto nosso como defensor, e também para quem tem interesse em utilizar essas ferramentas que a gente está utilizando na nossa atividade, tá? E aí a gente vai fazer uma dinâmica que vai ser boa e a gente vai cobrir essencialmente alguns aspectos específicos, mas de forma bem prática, tá? A gente vai cobrir como é que a gente pode analisar e resumir processos e peças processuais. A gente vai analisar como produzir argumentos jurídicos para as nossas peças. A gente vai passar sobre robôs personalizados. Como é que pode ter um robô específico para ajudar alguma demanda que vocês tenham? Você pode criar um robô, a gente pode criar para vocês. Então a gente vai dar alguns exemplos, tá? Inclusive um robô aqui que eu criei, Marcelo criou, teve um que eu criei do conselho, com as resoluções do conselho, tá? E por fim, a gente vai mostrar uma ferramenta de transcrição de áudio com inteligência artificial que vocês podem utilizar para transcrever conversas, atendimentos com os assistidos, né? Os usuários podem utilizar para pegar áudio de audiência e fazer um resumo de tudo isso, ter uma ideia geral. Quer que eu falar mais alguma coisa introdutória, Marcelo? Não, acho que foi bom, hein? Podemos seguir. A nossa Nós tínhamos, dinâmica dessa. ó, bem rapidinho, nós tínhamos Hum, feito duas formas. A forma anterior a gente ia dar uma introdução antes com explicações, mas aí a gente achou que tem gente que nunca teve contato com inteligência artificial, entendeu? Então, se a gente começar de uma forma muito abstrata, vai ficar muito complicado de entender. Por conta disso, a gente vai começar com alguns exemplos já. Fica mais é, fácil durante os exemplos a gente vai desenvolvendo. é isso. Então, eu vou dar um exemplo, o Marcelo vai dar outro, eu vou trazendo os exemplos aqui, e a gente vai comentando e vai explicando a teoria por trás disso em cima de cada exemplo, tá? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês e vou mostrar aqui uma primeira inteligência artificial. A gente vai passar por quatro ou cinco inteligências artificiais diferentes. Vocês estão vendo, todos estão vendo minha tela aí? Tá. Essa primeira inteligência artificial aqui é chamada de Claude, certo? E o que é que essa inteligência faz? É similar ao ChatGPT. É o que a gente chama de inteligência artificial generativa. Ela gera, cria a partir dos dados que você dá. Então, eu vou dar um exemplo. Eu vou puxar para aqui um processo, só puxei o arquivo. Me digam se todos estão vendo bem, tudo certinho, tá? Então, esse arquivo ele vai subir aqui para a ferramenta, já subiu, tá? E eu vou fazer uma pergunta para esse processo, tá? O que é que está aqui? Está aqui um processo materializado. Sai do TJ. Esse exemplo é um caso específico. Foi uma audiência que eu tive semana passada. Então, antes de entrar na audiência, o que foi que eu fiz? Eu fui lá, materializei o processo, joguei aqui e comecei a fazer perguntas, tá? Então, eu vou fazer a primeira pergunta. Já deixei ela aqui selecionada para não precisar escrever e a gente perder tempo. Então, eu vou fazer a primeira pergunta. E ao fazer essa pergunta, Marcelo vai explicar por que é que eu fiz desse jeito e não fiz de outro jeito. Porque uma das grandes características para você ter resultado na inteligência artificial é você saber fazer as perguntas de forma correta. Então, olha o que eu perguntei. Faça um resumo em tópicos da petição inicial de revisão de alimentos. Sou o defensor público do autor. Seja claro, didático e divida o conteúdo em fatos, argumentos jurídicos e pedidos. Marcelo, quer explicar por que eu perguntei dessa forma? Quero, vamos lá. Isso aí que Gerson colocou, certo? Essa frase, isso aí se chama na inteligência artificial, isso se chama um prompt,
certo? O que é um prompt? Um prompt é uma solicitação, um comando que incita uma reação ou uma resposta. No contexto da inteligência artificial, um prompt é uma instrução, um conjunto de instruções que você vai fornecer direcionando a inteligência artificial a realizar uma tarefa específica, certo? E aí, com base nessa tarefa, ele vai gerar uma resposta, né? Ou vai fazer a tarefa que você mandou, baseado no que você escreveu naquele prompt, utilizando uma linguagem natural. A IA vai utilizar uma linguagem natural. Sendo que para que ela faça isso de forma correta, esse prompt tem que ter alguns elementos básicos. Quanto, quanto mais detalhada for a frase que você escrever lá, o prompt no caso, quanto mais detalhada ela for, melhor vai ser a resposta que você vai ter da inteligência artificial, certo? Então, por exemplo, um prompt bem feito, ele tem que ter o quê? Ele tem que ter uma ação, você vai ter que colocar lá o que você quer que a inteligência faça. Mostre-me isso, calcule isso, Já mostrei aqui, Marcelo. Faça um resumo. Por exemplo, ele está dizendo o que ele quer. E a ação é o quê? Faça um resumo. Ele está dizendo o que é que ele quer, certo? Ele está dizendo aí, logo depois, ó, ele vai e diz, faça um resumo em tópicos, certo? Em tópicos é o quê? É o formato. Esse é o formato. Nessa frase que Gerson colocou aí, ele já está colocando qual o formato que você quer. Você quer que a inteligência artificial faça aquilo em tópicos. Você poderia ter colocado que fosse em Excel. Você poderia ter colocado que ele fizesse isso em 3 parágrafos. Então, esse aí é o formato que você coloca, né? Então, o formato é outro elemento básico que o prompt tem que ter. Você tem que colocar aí, deixa eu ver aqui, faça um resumo em tópicos da petição inicial de revisão de elementos. Você está colocando aí, você está dando um contexto, né? Você quer que ele É, faça eu isso estou dando contexto. É. dentro do contexto, dentro de uma revisão de elementos. Por quê? Porque o chat vai entender que ele quer que você faça aquilo dentro desse contexto que você colocou. Você pode colocar também, deixa eu ver, seja claro, didático e divida o conteúdo em fatos, argumentos jurídicos e pedidos, certo? Você está dando aí o tom que ele fala, o tom você está mandando ele ser claro e didático, né? Você poderia dizer, por exemplo, seja formal, seja técnico, você poderia dar o tom que você achasse interessante para ele, certo? E aí, essa parte que ele coloca, sou o defensor público, certo? Isso é o quê? Isso é a persona. Você está informando a inteligência artificial o que é que você é, ou seja, ela vai dar uma resposta mais personalizada, mais específica, com base no que você é. Se você dissesse, por exemplo, eu sou uma criança de 7 anos, me ensine isso aqui como se eu fosse uma criança de 7 anos, ele vai dar uma resposta totalmente diferente. Ele vai dar uma resposta de forma mais simples, mais didática, porque você está dando essa persona para ele. No caso aí, Gerson deu a persona do defensor público, né? Então ele vai se basear na persona que você deu para fornecer a resposta dele, entendeu? Então, quanto mais específico for o seu prompt, mais adequada vai ser a sua resposta. Menos ambiguidades você vai ter, certo? É isso, inicialmente é isso aí. Então, em resumo, a gente precisa dar uma tarefa, um contexto, uma persona, um formato e um tom. Quanto mais Isso. você der, melhor. Não significa que você precisa colocar tudo, tá? Então, eu Isso. vou Você colocar para ele fazer. tem só mais um tópico que você pode colocar, Diga. por exemplo, é um elemento que não é obrigatório, mas pode ter também, é um exemplo. Você pode Sim, colocar nessa frase que ele colocou aí, faça isso conforme esse exemplo que eu vou colocar aqui. Aí, quando você coloca esse exemplo, ele vai tentar seguir o exemplo que você colocou, entendeu? É uma possibilidade também, seria um dos elementos também. exatamente. Aí eu vou colocar para rodar para vocês verem o que é que vai acontecer. Vamos lá. Aí ela vai começar a trabalhar.
Se não sair aí, saiu? Ah, Saiu. já tá saindo, né? Vou botar maior. Então, com base na petição inicial, seguem os seguintes tópicos. Fato. Veja, ele está seguindo o que eu disse. Primeiro, os fatos. José Adelso se obrigou a pagar alimentos a Davi Santana no valor de 15% do salário mínimo semanalmente, além de arcar com 50% da despesa de saúde e alimentação. Parará, parará. E veja que ele está Ele faz... colocando em top, porque É, ele ele está está fazendo, colocando. ele dividiu os fatos, né, os argumentos e está botando em tópicos, como eu pedi. Né? Por que que eu peço assim? Porque eu acho mais claro de ver, mas você pode botar da forma que você quiser. Eu quero em tabela. Vou mostrar depois o exemplo em tabela. Aí ele alega que a situação, o fato, a situação econômica dele mudou drasticamente, teve uma redução significativa na sua capacidade contributiva, ficando impossibilitado de continuar a pagar esse valor. Ele possuía um bar, um restaurante, fechou as portas, está desempregado com dívidas no SPC e passa por privações e necessidades. Os argumentos jurídicos da petição. Houve mudança na possibilidade atual do genitor de pagar alimentos, né? E aí ele já coloca, afetando os requisitos da obrigação alimentar, possibilidade, necessidade e proporcionalidade. Veja, a petição é bem maior que isso, ela só bota o que eu pedi de forma resumida, né? O ator que está sem renda, sobrevivendo com valor ínfimo, e aí continua. E tem os pedidos, minoração da pensão alimentícia, é, quanto a despesas com saúde, ele não consegue mais fazer o rateio de 50%, e material escolar também, pedido de justiça gratuita, intervenção do Ministério Público. Pronto. Então, veja, ele fez exatamente o que eu pedi. Analisou e fez o resumo em tópicos, tá? E aí, o que é que eu vou fazer na sequência? Ela agora já entende. Então, não preciso mais dar tanto contexto, exemplos. Eu posso chegar para ela e dizer o seguinte: agora faça o mesmo com a contestação, resposta do réu. E manda ela fazer. Ou seja, eu, ao invés de pegar o processo, ficar procurando onde é que está a petição, contestação, olhar ali antes da audiência, não. Eu vou jogando, faço as perguntas e eu já tenho uma visão geral do processo, de tudo que é importante para entrar na audiência, né? Então agora ela vai fazer o mesmo com a Agora, contestação, a resposta do réu. Pode falar, Marcelo, enquanto ela vai fazendo. não, veja a diferença desse prompt que foi bem feito, né, com todas as especificidades, da diferença se ele colocasse lá o PDF do processo e dissesse analise esse processo. Você Ou então entende? Esse resuma. É, é o resuma. Você está dizendo uma coisa que você não está dizendo resumir para quem? É para uma criança, para um advogado, para um juiz, para o defensor público, é para quem? Você estaria faltando vários elementos do prompt, entendeu? Então, às quer vezes, você resumir tudo, quer uma parte. Você coloca um negócio desse, aí vem um resultado péssimo. Mas o resultado péssimo que você recebeu foi porque o seu prompt, o seu comando foi horrível, entendeu? Foi algo genérico. Então você vai receber algo ruim também. Ainda vai ser bom, mas não vai ser nem perto É. desse, entendeu? Ele vai tentar adivinhar pela, Isso. pela rede neural das perguntas anteriores que já fizeram, mas não vai ser bom como isso aqui. Então, na contestação, a requerida, né, Davi, representado por sua genitora, não concorda com a revisão, diz que é irrisório o valor que ele paga, alega que o genitor possui condições suficientes, é, afirma que o valor atual mal cobre as despesas, os argumentos jurídicos que ela apresentou aqui, a obrigação de prestar alimentos é dos dois, e aí coloca todos os argumentos, tá? E os pedidos. Tranquilo. Né? Aqui é um exemplo real que eu usei para uma audiência. Então ele me deu tudo que eu fiz, né? Que pelo tempo não lembrava mais, e me deu tudo que estava na contestação. Né? E aí, o que é que eu pedi em seguida, nesse dia? Fiz outro prompt e outro pedido, que é o seguinte: faça uma tabela comparativa entre a petição inicial e a contestação, onde os fatos, argumentos e pedidos se contrapõem. Se houver mais de um fato, argumento ou pedidos opostos, coloque em uma linha cada um. Veja, eu estou sendo bem específico para que ele bote exatamente do jeito que eu quero. Porque eu poderia dizer assim, faça a tabela comparativa aí entre os dois. Ele ia fazer do jeito que ele entende que é melhor. Mas eu quero desse jeito porque eu quero comparar exatamente o que é que tem em um, o que é que tem em outro, e eu consigo ter uma visão rápida na hora do processo, né?
na hora da audiência. Então, eu mando fazer e ele vai fazer essa tabela comparativa. Ele começa aqui, ó, dos fatos. Deixa eu aumentar para ficar melhor para vocês O verem. formato agora, né? O formato mudou, o formato é tabela agora. Mudou. Eu pedi tabela aqui, ó. Fiz de Mudou o formato. propósito, pedi tabela. É. Aqui, ó, eu pedi tabela. Formato diferente. E ele faz o formato que você pede, exatamente. Como o Marcelo E falou. isso foge aqui um pouco, mas assim, a inteligência artificial cria até imagem também. Você descreve É. uma imagem, ela consegue criar a imagem com base no que você descreveu. Aqui não vai ser necessário porque foge um pouco, É. mas Então veja como fica claro para mim na hora de entrar na audiência. Eu já sei que ele disse que reduziu a capacidade significativa e ela diz, não, ele está trabalhando como motorista de aplicativo e motoboy. Ele disse que fechou o bar e ela disse que o valor da pensão é irrisório. Ele disse que está desempregado e ela fica dizendo que mal cobre as despesas, o valor que ele paga. É, nos argumentos jurídicos, fala da mudança de possibilidade, mas ela fala que o dever de prestar é de ambos os pais. E por aí vai, né? E os pedidos, né? Então eu consigo ter aqui já uma visão completa de como é que vai ser essa audiência. Rapidamente, facilmente, né? Sem precisar abrir portal e vai, abrir documento e roda para cima, roda para baixo, abre aquele PDF materializado inteiro e vai rolando e fica olhando. Então é muito e, rápido fazer isso. Isso aqui a gente está e, parando, mas isso aqui é coisa de 2 minutos. e aí assim, isso aí serve até também nesse exemplo específico para você verificar se tem fatos que vão ser presumidos verdadeiros, né? Porque se ele deixou de contestar alguma coisa, você já vê nessa tabela de Excel aqui, sem ter que ficar abrindo a petição inicial, abrindo a contestação. Aí você já veria isso tudo. Se ele começar a Exatamente. fazer pergunta que não tem a ver, você diz, ó, isso aqui já foi, já passou, concluiu, Né? né? E aí, por fim, uma coisa que eu gosto de fazer, que me ajuda, não que eu vá pegar exatamente o que está aqui e vou fazer tudo igual, mas já é a possibilidade dela criar. Né? Então, até agora a gente só resumiu, pegou dados, compilou, resumiu, mas agora a gente vai para uma parte interessante, que é criar, tá? E uma informação importante toda vez que a gente pede para ela criar alguma coisa nova, é que você não pode levar isso 100%. Precisa da sua análise jurídica, da sua análise como defensor, né? Então, eu peço para ela criar, mas não quer dizer que eu vou fazer tudo que ela sugere. Eu analiso, vejo o que é conveniente, o que não é, o que é que tem plausibilidade jurídica ou não, diante da minha experiência como defensor, e aí tomo uma ação, tomo uma atitude. Então, o que eu gosto de fazer? Quais as perguntas deveria fazer em audiência que colaborem com o interesse do autor? Faça em forma de tabela, colocando a pergunta e a justificativa lógica ou técnica da pergunta. Então, mando fazer e eu já tenho à minha disposição perguntas que eu posso fazer, né? Então, às vezes, eu já tenho as minhas perguntas na minha cabeça, mas muitas vezes ela encontra alguma pergunta que não passou pela minha cabeça no momento e aí eu utilizo, né? É, E aí ela por vai isso que fazer as perguntas. isso é importante, assim, que Gerson falou, a questão da interpretação e da decisão final, né? Quem vai dar a interpretação e a decisão final vai ser o defensor público. Mas quando ele dá uma lista de perguntas, acontece o quê? Muitas vezes vai ter algum insight lá que você não viu, não percebeu, entendeu? Alguma coisa assim, poxa, isso aqui eu não tinha pego isso aí, não tinha captado. E aí a inteligência artificial lhe ajuda nisso também. Não é obrigado você seguir as perguntas que ele faz, mas às vezes ele dá algum insight que você vai usar na audiência, ou em qualquer outra coisa, É, na defesa, no que for. é. Então aqui, olha aqui, ele faz perguntas bem interessantes, né? Quais são as despesas mensais do genitor? É evidenciar que ele mal cobre as próprias despesas básicas. Ou então, durante o fechamento do bar, quais a tentativa que ele teve para obter nova renda? Comprovar que o genitor tem buscado meios de se restabelecer financeiramente e cumprir obrigações. O que é que levou ao fechamento do bar ou restaurante? Que não foi por vontade própria, mas por circunstâncias alheias à vontade do genitor. Se ele possui alguma dívida atualmente,
comprovar que além da redução da renda, ele tem dívidas que dificultam o cumprimento da obrigação. Então, existem várias possibilidades aqui que ele gera para você. Não quer dizer que você não vá pensar nas suas, e não quer dizer que você precisa seguir todas. A nossa análise jurídica, e aí é onde entra algumas questões muito comuns assim em relação à inteligência artificial, que Marcelo pode até comentar, que são será que vai substituir a gente, né? Será que ela pode errar? Quer comentar sobre isso, Marcelo? Primeiro você vê aí que ela está seguindo nessas perguntas e respostas a questão da lógica, né? Como é que a inteligência funciona? Você diz algum comando lá, ela diz algum comando, e aí ela complementa aquilo com base no que seria o provável, na probabilidade. Então, se você olhar as perguntas aí, as respostas estão tendo uma probabilidade do que com base na pergunta, entendeu? A inteligência artificial funciona assim. Por exemplo, aqui está claro porque, se você mandar ela complementar, ela vai dizer porque tem luz, ela vai dizer alguma coisa assim. A inteligência artificial funciona com base nas probabilidades, certo? Agora, claro, volta-se a importância do prompt, porque se ele for mal feito, a inteligência artificial tende a errar. Se você dá conceitos ambíguos, se você coloca de uma forma muito genérica, ela tende a errar. Tende a errar, ou então tende a dar uma resposta que não vai ser a sua, né? Aí entram alguns medos, né? Você vê que ela faz muita coisa aí, mas se vai substituir ou não o ser humano, o pessoal tem medo disso. Na verdade, a tecnologia a gente pensa em ela ser usada de uma forma que ela complemente o trabalho da gente. Que ela não só complemente, ela complemente e potencialize. Porque, por exemplo, muitas vezes a gente vai atender uma pessoa e tem um processo lá de 400 páginas. Pega uma improbidade aí, 400 páginas. Daqui que você lê esse processo para você prestar atendimento, né? Você, às vezes, com a inteligência artificial, você consegue fazer um breve resumo de tudo e dar um atendimento melhor à parte. Você consegue também, por exemplo, fazer o quê? Você consegue se dedicar a coisas mais importantes, aprofundar uma tese. Enquanto essas coisas mais básicas a inteligência faria, você consegue aprofundar uma tese porque você vai ter mais tempo. O tempo é um só, né? Quando você consegue fazer com que a inteligência artificial lhe ajude, você vai ter mais tempo para coisas mais tão importantes quanto, mas que você não tinha tanto antes. E aí era mais o que, Perfeito. Gerson? Faltou alguma coisa? Deixa eu ver se tinha mais. Hum, Esse, pode errar, pode ser substituído. É isso. E a importância da sim, supervisão humana que a gente já falou, né? é a questão do aprendizado da inteligência artificial, né? Falei, Gerson, um pouquinho, que ela vai Sim. aprendendo, né? Então, assim, essas inteligências, elas funcionam no modelo que eles chamam de Large Language Models, né? São modelos de linguagem, né? E elas começaram assim, eles criam um sistema computacional, um software, e esse software matemático, ele tem várias camadas, como se fossem neurônios, né? Que dão peso às palavras. E eles não sabem exatamente os pesos inicialmente. Eles precisam das pessoas para testarem e treinarem a máquina, né? Hoje em dia, quem treina é a gente. Toda vez que a gente faz uma pergunta, esta máquina está sendo treinada, né? Mas no começo, não. No começo, eles contrataram uns indianos, né? Pagaram um, uns centavos e foram começando a treinar. E com o tempo elas vão ficando cada vez melhores, porque envolve software que eles desenvolvem, envolve o hardware, por isso que hoje é uma das empresas que mais subiram na bolsa absurdamente é a Nvidia, né, que produz os chips que fazem esse tipo de processamento, o banco de dados, né, que são as informações que eles captam. Se você for ver, por exemplo, o Cloud ele tem os dados de até 2000, agosto de 2023, o GPT até tanto de 2024, uma coisa assim. E, e o Google não, o Google é integrado em tempo real, apesar de ser o pior, né? Então eles funcionam assim, tá? E por isso que eles vão, com o tempo, melhorando, dando resposta cada vez melhores, tá?
A gente vai seguir todos os tópicos e aí depois a gente abre para pergunta para vocês perguntarem o que vocês quiserem, tirarem dúvida, quiserem testar, falar, a gente coloca aqui, tá? Eu vou passar agora para o segundo modelo, que é o GPT, né? Então a gente vai testar cada um das perguntas, das ferramentas, em uma ferramenta diferente para vocês verem a diferença entre as ferramentas, verem o que vocês acham mais interessante ou não, e a gente passa pela maioria, pelo menos as principais, as mais famosas, né? A segunda ferramenta é o ChatGPT, que é esse aqui, tá? ChatGPT funciona da mesma forma que o Claude, só que ele tem algumas coisas a mais, né? Como fazer robôs próprios. Então, isso, para questões específicas, ele é melhor, tá? Agora, essas inteligências artificiais, elas funcionam assim. Existe uma entrada de informação que você coloca, que é o PDF, são as informações, né? E existe uma saída. Existe um limite nessa entrada e nessa saída. Então, se você coloca um arquivo muito grande e não diz especificamente onde é que você quer ali a informação, ela muito provavelmente ela não consegue lidar com muita informação, tá? Um chat GPT, ele lida mais ou menos com 100 mil palavras, certo? Que a gente chama de, tecnicamente, são tokens. E um Claude, ele lida mais ou menos com 200 mil palavras, 200 mil tokens, tá? Então, é importante, uma das grandes frustrações com quem lida com a inteligência artificial é colocar o documento, colocar as informações e coloca informação demais sem fazer a pergunta específica do local específico. Então, é informação demais para ela tratar sem especificidade. Então, muito provavelmente vai sair muito ruim. Então, um colega meu me perguntar, eu coloquei um livro lá dentro e pedi para resumir. Realmente vai sair ruim. O livro era muito grande, ou seja, tinha mais palavras do que ele suporta e ele pediu para resumir tudo. Então, ele pegou as primeiras páginas e resumiu. Pronto. Saiu ruim. Vamos aqui para esse segundo, para o segundo modelo, que é o GPT, e eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou carregar uma sentença agora, tá? E ao carregar essa sentença, eu vou fazer uma pergunta, prompt, né? E olha a minha pergunta. Faça um resumo em tópicos do documento anexado. Sentença. Sou defensor público do réu. Seja claro, didático e divida o conteúdo em fatos, argumentos jurídicos e decisão, dispositivo da sentença. E vou mandar rodar. Então, ele já está fazendo aí. Qual foi o fato? O réu, Manuel Messias Brito, foi denunciado pelo Ministério Público por homicídio. Carlos Alberto. E aí segue, né? Durante o processo, audiência de instrução, argumentos jurídicos. O Ministério Público sustentou isso, aquilo. À disposição, o juiz pronunciou o réu, considerando os seguintes elementos. Aumenta um Tá? pouquinho a letra aí, Gerson. Vou aumentar. Aumenta o zoom, fica Tá? mais fácil para você. Então, ele fez um resumo geral aqui da forma que eu pedi. Tá? Uma coisa interessante aqui que é possível fazer é o seguinte: teve alguma coisa aqui que você quer saber mais, mas não ficou muito claro para você, tá? Então você pode perguntar: eu quero saber mais sobre isso. E ele vai lá, pesquisa e responde, tá? E aí, na sequência, eu posso fazer o seguinte: produz argumentos jurídicos de um possível recurso em favor do réu. Sou defensor público que atua nesse caso, organiza em forma de tabela com as principais ideias, os argumentos do recurso e a fundamentação jurídica. Mais uma vez, toda vez que a gente pede para ele produzir alguma coisa técnica, a gente precisa levar em consideração que é a nossa capacidade como defensor de analisar isso e colocar ou não em nossas petições, em nossos recursos, em nossos documentos, né? É uma Sim, ferramenta para auxiliar, para te dar insights, para te dar elementos para facilitar o seu trabalho. Não é tipo, deu isso aqui, vou copiar todos esses argumentos e jogar lá. Não é esse o objetivo, tá? Ela pode até fazer isso bem, mas eu não, eu hoje com a tecnologia que tá, eu não é o recomendável, tá? Quer comentar, Marcelo? sim. Não, eu tava dizendo, veja a diferença, voltando para o prompt aqui, desse que Gerson falou aí agora, a forma de fazer o recurso, para se ele tivesse dito apenas faça um recurso, entendeu? Às vezes fica bom, mas pode ficar muito ruim também, porque você não disse É. exatamente o que você queria. E outra coisa que a gente tem que ter cuidado no chat GPT, que é esse aí que a gente está usando, principalmente,
é questão de jurisprudência, certo? Eles não são bons para pegar jurisprudência. Então, tem até o caso de um juiz aí no Brasil que descobriram que ele fez uma sentença por conta do ChatGPT. Por quê? Porque na jurisprudência que ele colocou, a jurisprudência não existia. O chat criou uma jurisprudência, entendeu? Então, por isso que volta aquela questão da supervisão humana ser importante. Ele cria e cria uma jurisprudência bem feita, sendo que não existe. Então, a gente tem sempre que revisar algumas informações. Por exemplo, quando ele menciona um artigo de lei, aquilo pode servir como insight, mas o ideal é você ir lá e checar. Às vezes ele menciona jurisprudência, você ir lá e checar aquilo também, entendeu? Tem que ter isso aí, essa É. checagem do defensor. E veja, isso não é um defeito, isso é uma característica do sistema, que é uma inteligência generativa. Ela vai gerar. Ela vai gerar o que você perguntar. A não ser que você diga, não, não gerem nesse caso, que é um prompt, uma informação do prompt negativa. Mas não faça isso se não existir. Mas o modelo dela é feito desse jeito. Se você deseja uma pesquisa mais confiável, o ideal é usar o Gemini. Aí o Gemini funciona bem, que é o do Google, tá? Que é essa aqui. Então teve até um caso interessante lá no grupo, que perguntaram, né? Perguntaram o seguinte: quem pediu isenção no IPVA no ano passado precisa pedir de novo no ano seguinte? E aí o pessoal tava essa discussão lá no grupo e eu fiz a pergunta aqui ao Gemini porque eu sei que o Gemini ele puxa informações do Google para dar a resposta generativa. Então, ela disse: sim, a pessoa, vou até aumentar. Sim, a pessoa precisará solicitar a isenção de IPVA novamente em 2024. Aí deu, falou do prazo, falou dos requisitos, falou das recomendações e no final ainda deu o site da Secretaria da Fazenda e do Detran, né? Deu até Isso o telefone aqui em outro. aí diz Eu aí, perguntei em Sergipe. Eu ainda perguntei, eu não fiz um prompt muito bom não, né? Que ele deu assim, respondeu, mas eu quero é em Sergipe. Aí ele diz, ó, em Sergipe o prazo é esse, vai de tanto a tanto, os documentos que o Detran de Sergipe pede são esses, né? e aí E você vê que tem uma deu. diferença imensa, apesar de ser do Google, a inteligência artificial do Google, tem uma diferença Marcelo, imensa. sua voz está cortando. Tá Você quer cortando? entrar pelo celular? Tá cortando muito. Quero, então Pelo peraí. menos para mim tá. Para vocês estão? Não? Então vá. É o meu então aqui. Ah, Vá. não, eu estava dizendo, tem uma diferença imensa aí entre a utilização do Gemini, certo? Para pesquisa, e do Google. Porque você pode perguntar, poxa, mas se eu vou fazer uma pergunta para o Gemini, que é a inteligência artificial, cita as fontes embaixo. Quando você faz no Google, ele joga os links, na verdade, né? Joga centenas de links lá, de sites, na verdade, você vai abrindo um por um e vendo. No Gemini não, ó, como é feito aí na tela. Ele vai, faz um resumo, um documento só, e você analisa esse documento. Então tem essa diferença aí. E a vantagem do Gemini para a questão de pesquisa, relembrando, Gemini é a inteligência artificial do Google, é que o quê? Que ela utiliza todo o banco de dados do Google e faz esse resumo aí que Gerson está mostrando na tela. Então veja, a gente já cobriu como resumir, como criar argumentos jurídicos, né? Já passou, passou por esses tópicos. Eu vou para mais um tópico. Faltam mais dois tópicos só, tá? Eu vou para mais um tópico que é uma coisa que os defensores, de uma forma geral, falam, comentam, querem saber muito, que é transcrição, tá? O sistema que eu uso aqui, esse aqui, Turbo Scribe, tá? E esse é um sistema que você joga o arquivo lá dentro e ele faz isso aqui. Isso aqui é uma audiência, né? Eu baixei o áudio da audiência. Hoje em dia, inclusive, já tem uma possibilidade também interessante que é você pedir a transcrição, porque o Teams faz essa transcrição. Então você pede a transcrição, mas a transcrição sai horrorosa, né? Mas dá para pegar, por exemplo, uma transcrição do Teams, jogar no chat GPT e dizer bem assim, organize isso aí para eu entender. E ele organiza tudo. Funciona muito bem, tá? Mas esse aqui é o que eu uso. Então, por exemplo, eu pego um áudio de audiência, coloco aqui, tá? Esse foi um curto e tá tudo aqui. Então,
eu consigo não só ler tudo que aconteceu, né, tudo que a parte ou que a testemunha falou, como também se eu clicar em determinado momento, eu consigo ouvir o que ela falou, tá? Mas o mais legal disso aqui é que ele tem uma integração com o chat GPT. E quando eu clico aqui, ele dá as opções. Você quer um resumo curto, um resumo longo? Você quer fazer alguma coisa específica? Você quer fazer uma transcrição exata? Então, vamos dizer, quero um resumo longo. Então, eu copio aqui, ele já vai clicar um botão para eu abrir o chat GPT. Eu vou colar aqui, tá em inglês, tá? Então, como tá em inglês, eu vou botar faça em português. E aí, vou dar um enter, ele vai pegar todo o áudio da audiência e vai fazer um resumo, tá? Disso aqui. Não é o meu estilo preferido de resumo. Eu gosto de resumos em tópicos, né? Mas não tem problema, né? Eu posso fazer daquele mesmo outro jeito. Tipo assim, faça um resumo em tópico desse. Aí eu vou ser até simples. Vou fazer um prompt ruim, mas vai funcionar, né? Faça em tópicos. E ele vai fazer, né? E ele vai fazer. Relacionamento, Betânia conheceu não sei o quê, papapá. Vai botando tudo, né? Família e luto, descrição. Então, é uma visão muito rápida do que você precisa. E você pode fazer perguntas, né? Você pode fazer perguntas ao documento que ele vai dar. Se vocês quiserem depois fazer perguntas sobre qualquer um desses documentos no final, você diz, faça uma pergunta, tal, a gente vai lá e faz, para vocês verem como é que funciona, tá? E um grande diferencial desse chat GPT em relação aos outros é que eu posso chamar outros robôs aqui para fazer outras coisas. Por exemplo, eu posso chamar esse robô aqui e digo bem assim, agora faça um mapa mental. E ele vai pegar esses tópicos e vai fazer um mapa mental desses tópicos, facilitando a compreensão, como você quiser. Então, assim, as possibilidades em relação a isso aqui são muitas, né? Então, a gente está limitando, assim, alguns aspectos, porque são tantas possibilidades É, que... só para Hum, entender os robôs que Gerson está falando aí, é o seguinte: o chat GPT é uma inteligência artificial, certo? Sendo que dentro do chat GPT, você consegue criar como se fossem os robôs mais específicos. Então, algumas pessoas criam esses robôs e deixam eles públicos, e você pode utilizar. Qual é a vantagem? A vantagem é que nesses robôs específicos, a pessoa já escreveu o prompt todo. Por exemplo, para fazer esse organograma que Gerson colocou aí, a pessoa criou um robô e nesse robô lá ele já deixou um prompt pronto, dizendo que o organograma ia sair dessa forma aí, entendeu? Que está na imagem. Se você fosse fazer isso com um prompt, você ia, talvez tivesse escrever uma página de Word toda para ele sair desse jeito aí. Quando ele puxa um robô desse que já deu esse prompt detalhado, o organograma sai desse jeito aí, bem bonitinho. E as outras coisas também, os outros robôs, né? Cada um faz uma coisa, exatamente. se você quiser. Existem robôs aqui muito úteis, tá? Como, por exemplo, o robô de análise de dados, por exemplo, que é o Data Analysis. Eu não vou entrar aqui, tá? É, nesses aspectos, tá? Ele está por aqui em algum lugar, tá? Mas esse aqui de análise de dados, ele pode ser muito interessante, por exemplo, para questões administrativas. Então tem muita informação, precisa analisar um Excel, precisa saber o que pagou, o que não pagou, em que ordem, como tá, como não tá, analisar contrato. Então, um volume de dados e informações, e às vezes você se perde em muitos dados e informações, né? A lista de defensor de pagamento, do que for, ele consegue ler e interpretar esses dados e, o melhor, te dar uma resposta a partir desses dados, né? Então, eu vou dar um exemplo de um robô que te dá resposta a partir de dados que a gente colocou, tá? Eu chamei de... Cadê ele?
Chamei ele do robô, robô do Conselho da Defensoria Pública de Sergipe, tá? Não consegui ainda colocar todas as resoluções aqui, porque tem as resoluções antigas que não tem o texto, a gente tem que passar um software para identificar as palavras, né? Mas eu já coloquei algumas resoluções e eu posso perguntar para ele, olha, quais são as resoluções que você já tem aí? E ele vai dar as resoluções que você tem. Então, esse foi um robô que eu criei. Marcelo também criou um robô de análise jurídica para você não precisar fazer naqueles prompts todos. Então, a gente vai disponibilizar isso para vocês. Não vai entrar em detalhes agora, porque levaria muito tempo, tá? Então, tá aqui o robô do Conselho da Defensoria Pública. Ele já tem essas resoluções. Então, a gente pode fazer algumas perguntas aqui. Por exemplo, como ocorre. Aí eu vou fazer da resolução específica. Se eu perguntar algo de uma resolução que não tem, ele não vai responder, né? Então, eu posso perguntar como ocorre a eleição para membros do Conselho Superior? Porque tem essa resolução já aí dentro. Então, ele vai organizar tudo. Então, ao invés de você ir, como é que é essa eleição? Aí eu preciso ir lá, abrir o documento, procurar com a resolução, então mandar um e-mail para a corregedoria de uma informação que você quer, né? Ele já dá para você. Aí depois você pode até validar a informação, tudo bem, mas ele é bem preciso, né? Então ele dá aqui, ó, toda a forma, comissão eleitoral, candidatura, votação, critério de votação, resultado, né? Você pode fazer perguntas específicas. Ah, se um defensor não puder assistir ou assistir de um determinado dia, o que deve fazer? Ele diz. Aí é. Se um defensor não puder, ele deve seguir o procedimento estabelecido na resolução número 3, conforme o artigo 4º, justificar a coordenadora geral da Defensoria Pública, os usuários não atendentes em 2 dias, imediatamente após seu retorno, sem prejuízo dos atendimentos, adicionalmente, parágrafo primeiro, e vai dar tudo, tá? Então, você tem que informar a Corregedoria Geral sobre sua agência, justificar a razão, conforme possível, e reprogramar os atendimentos previstos, garantindo direitos assistidos, e dar os prazos aqui em cima. Então, assim, às vezes é uma coisa que você vai ligar, vai perguntar, e a gente pode fazer isso com tudo da Defensoria. Com as resoluções do conselho, com portaria, com o que vocês quiserem, ou que a administração quiser, por exemplo, para ficar fácil e otimizar a, o trabalho e otimizar também o nosso trabalho. Porque às vezes demora, às vezes eu quero informação, eu mando e-mail para a corregedoria, tem que esperar o e-mail voltar, ou então ligo, mando mensagem, né? Então, a gente pode colocar isso tudo dentro dos robôs. Uma informação importante aqui, que pode ser preocupação, né? Inclusive, Eric estava comentando, né, que vai ter uma reunião sobre lei de acesso à informação e proteção de dados. Os sistemas que eu uso, e você pode definir isso, tá? Aqui no controle de dados, é o seguinte, olha, o meu uso no chat GPT, ele não utiliza os meus dados. Nada do que eu faço aqui, o chat GPT utiliza, tá? Existem as duas opções. Toda vez que você utiliza um sistema desse, eles querem incorporar os dados que eu dou, as perguntas que eu faço ao sistema. Por quê? Porque ele aprende mais rápido. O objetivo dele é que eles aprendam. E se for um conspiracionista, né, pode dizer que os Estados Unidos estão querendo tudo, né, da gente, que é possível, né? Mas você tem a opção de não desmarcar essa opção. Então, ou seja, ele não aprende com seus dados, ele não coleta seus dados. Pelo menos é o que eles informam, né? Agora eu acho que isso aí Então, é no, eu acho que é no Teams só isso aí. é no Teams. É É no normal. Teams. É no Teams. Aqui tem dois GPTs, né? Tem o Teams, tem o Plus, tem o gratuito e tem um que ele chama de Playground. E aí o limite é o seu cartão de crédito. Como eu disse, existem É, limitações de entrada e de saída. Se você não quiser essas limitações, eu quero botar um PDF de 1.000 páginas e quero que ele faça tudo enlouquecidamente, você pode. Não há problema, né? Mas o limite vai ser o seu cartão de crédito, virar contas de milhares e milhares de dólares aí. porque, por exemplo, o que vocês vão ver aí é que no chat GPT tem o gratuito e o pago, né? Gerson falou. É O isso. pago, o pago ele é muito mais inteligente que o gratuito, entendeu? As respostas são mais elaboradas. Essas respostas que a gente está vendo aí são no pago. O gratuito ele já faz muita coisa, mas ele tem uma limitação bem maior do que o pago. Isso também no do Google.
quase todas essas inteligências. Exato. Pra vocês terem uma noção de custo, o GPT com privacidade e em um limite maior, ele custa US$ 60. E ele só vende em par, né? Então precisa dois, três, quatro. Em par não, dois ou mais, né? Então o mínimo é US$ 60. O Plus é US$ 20. O, o Cloud é US$ 20. O de transcrever US$ 10. E o do Mês. Google, R$ 96. Em real, que o Google atua no Brasil, né? Então, essas são as principais ferramentas, essas são as possibilidades que a gente queria aqui trazer para vocês. Se vocês tiverem perguntas, fiquem à vontade de poder perguntar o que vocês quiserem. Estamos aqui à disposição. Que soubermos responder, responderemos. Pessoal, eu tenho uma pergunta. Enquanto vocês estavam mostrando, eu estava tentando acessar aqui. E o Claude, ele, pelo que eu vi, ele não tem acesso no Brasil, não é isso? Não. Aí O vocês Cloud usam. é. O Cloud você precisa de uma VPN para poder acessar, tá? Você precisa de um cartão de crédito americano, não pode ser internacional, tem que ser um cartão de crédito americano. E você precisa de um telefone nos Estados Unidos. Então é a única forma de você acessar o cloud. Por quê? Porque o cloud não está disponível no Brasil. Ele só está disponível na, nos Estados Unidos, no Canadá e na Inglaterra, se não me engano. Então, eu quis trazer o cloud só para vocês saberem as possibilidades, saberem todas as ferramentas que tem. Mas o que o cloud faz, o GPT faz, tá? Não há uma preocupação em relação a isso, tá? Mas eu queria trazer para vocês quem é que está tomando a ponta. Porque muita gente diz assim, o GPT, o GPT, o chat GPT é o mais famoso. Mas o cloud é tão bom quanto o GPT, tá? Uma outra São os dúvida que dois eu tinha. melhores. Aí, aí muito atrás está o Gemini com uma vantagem de pesquisa, que é bom, né? Eu tenho uma outra dúvida que é com relação ao chat GPT. Esses dias eu tentei arrastar um arquivo em PDF para tentar fazer um resumo de uma determinada coisa e o chat GPT, pelo menos a plataforma gratuita, eu acho, ela não analisa arquivos em PDF. É correto isso ou não? Eu não sei precisar se analisa ou não analisa, né? O gratuito. Eu usei muito pouco o gratuito, mas o gratuito ele é bem limitado. Eu acredito que deve ter essa limitação, sim, né? Acredito que você não pode juntar PDF, porque o poder de processamento é grande e eu acho que é custoso para eles, né? Então, mesmo se você conseguisse, a resposta ia ser bem sofrível em relação ao que você está vendo aqui. É bem Agora sim, sofrível e bem duvidoso. e também tem outra coisa, mesmo no pago, você vai ver que algumas vezes você carrega os documentos e quando você carrega, dá erro. Por exemplo, às vezes a rede pode estar sobrecarregada, aí dá erro. Vai lá, não vai carregar. Hoje mesmo, agora eu tentei carregar aqui, não consegui. Gerson já conseguiu, mas eu não consegui. E outro ponto também é quando você coloca um PDF muito grande, ele não vai lhe dizer, mas ele não lê todo o PDF, entendeu? Por isso que os comandos têm que ser específicos. Ó, procure a contestação, faça um resumo da petição inicial. Porque se você achar que ele está lendo tudo, às vezes ele não lê tudo que está lá no PDF, porque ele tem uma quantidade de chaves, né, uma quantidade limitada, Sim. então ele não lê tudo. Se você conseguir jogar por partes, é melhor ainda. Esclarecemos, Ivaí. Sim, esclareceu sim. Obrigado. Quer perguntar, Paulo? Achei que ia perguntar se eu fui levantando assim o dedo. Alguém tem mais alguma pergunta? Fiquem à vontade. Se quiserem fazer uma pergunta pro chat, naqueles processos, a gente faz aqui também. Alguma pergunta específica, tá? Rogério, Diga. veja, eu estava dando uma lida acerca da regulamentação do uso da inteligência artificial no âmbito jurídico.
E tem um projeto de lei aí que está regulamentando, inclusive a previsão de ser julgado agora em abril, né? Isso pode ser Como? votado agora em abril. Hum, E uma das regulamentações é a indicação da fonte, certo? sim, vá. Obviamente, a gente utilizando a inteligência artificial em alguma peça processual nossa, obviamente a gente vai ter que indicar a fonte. Não sei se isso vai passar. Hoje, você já utiliza a inteligência artificial em seus processos e você acha que há algum perigo da gente utilizar sem indicar a fonte e ter alguma consequência jurídica disso? Veja, da forma que eu utilizo, eu entendo que não tem nenhum problema. Por quê? Porque eu não chego para a inteligência artificial e digo faça. O que é que eu peço para ela na parte criativa? Porque, veja, na parte de resumo, não tem o que se falar, né? Ela fez um resumo e eu uso esse resumo como informação para ler e falar na audiência. Então, eu acho que isso não tem nenhum problema. É uma ferramenta que está a seu dispor para te ajudar a compreender mais rápido aquela informação. Eu acho que esse não há problema nenhum. O segundo é quando ela cria. Eu acho que é isso que você quer saber. Quando ela cria a informação, cria os argumentos, né? Veja, Sim, se ela criar e fizer toda a petição, você copiar, colar e jogar lá, é uma coisa. Mas da forma que eu uso, eu também não entendo que não há nenhum problema. Por quê? Porque eu peço para ela criar os fundamentos e a partir dos fundamentos que ela cria, eu analiso o que eu quero colocar e o que eu não quero colocar. Então, o critério para incluir aquela informação dentro passa por um filtro que é o meu filtro, né? Eu não estou lá pegando, não olho, pego lá, Ctrl+C, Ctrl+V esses argumentos, não. Eu pego aquele argumento, observo, analiso, concordo ou discordo. Se concordo, incorporo. Então, veja, eu estou incorporando o entendimento que é meu, né? O certo. entendimento que é Outra meu. coisa, uma coisa que iria ajudar bastante a gente, Haroldo, eu acredito. Hã? Haroldo, Oi. é só uma questão. A inteligência artificial, ela cria com base numa linguagem natural. E, por exemplo, o chat GPT, às vezes, se você pedir para ele transcrever, ele não transcreve porque diz que tem direitos autorais resguardados, entendeu? Então, quando você pega alguma coisa do chat GPT ali, é uma coisa que o chat criou, entendeu? É. Se você utilizar aquilo ali, teoricamente, você não vai estar plagiando porque não saiu de nenhum outro local, não saiu de um livro, não saiu. Ele não Não. pegou do livro e jogou para você, não. Ele criou aquela frase ali, entendeu? Então, Nada até do, essa identificação. nada do que a inteligência artificial coloca de informação para você é cópia de nada. Isso é o que é o mais incrível. Isso. Não é Até cópia por de isso que nada. Não existe direito autoral sobre aquilo. Entendeu? eu estava dando uma lida, inclusive essas plataformas, ela consegue redigir textos com base na minha prática de dissertação. Eu incluo textos meus Pode. na plataforma e a plataforma vai redigir textos utilizando a minha forma de escrever, as Uma expressões que forma, seu eu estilo, utilizo. perfeito. Faz. Exatamente. Assim, uma coisa que eu acho que iria ajudar bastante a gente, eu não tenho prática nenhuma, nem iniciei, não tenho habilidade nenhuma. Não sei nem qual plataforma eu iria utilizar. Mas uma coisa que eu acho que iria ajudar bastante seria fazer relatório de peça processual. Digamos que eu não sei se consigo, de jogar o PDF, o processo materializado na plataforma, e pedir para que a plataforma redija um relatório para fins Foi de meu alegação. primeiro exemplo, Haroldo, aqui. É porque eu acho que você não tinha chegado ainda, não tinha entrado. Eu entrei Mas foi o depois. primeiro exemplo. Eu vou te mandar o Então, eu vídeo. posso, Eu vou te mandar sim, o vídeo da gravação daqui para você com uma senha que a gente está usando processos reais. O primeiro exemplo que eu dou eu e Marcelo é exatamente isso. Tipo, eu dei um exemplo quando eu vou para audiência, eu materializo o processo, jogo lá e começo a fazer as perguntas. Então ele resume. Eu não sei se chegou a ver, mas está aqui, ó. não, Foi eu logo. vi essa parte, eu vi, mas o que eu estou querendo dizer, Gerson, Ah, digamos que eu esteja para fazer uma alegações finais de um processo, de uma possessória, e eu lanço o PDF, o processo materializado,
e peço um relatório para fins de alegações finais. A Pode, 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 argumentação pode. jurídica fica a meu cargo, por exemplo. Pode, Esse, pela pode, argumentação pode, jurídica, eu vou pode, querer só o pode, relatório. pode. A única questão é que você vai precisar fazer isso por partes. Se você disser bem assim, faça um relatório de tudo, ela vai fazer um relatório ruim. Então você diz assim, olha, Mas primeiro se a gente faça um souber, resumo, um relatório da petição inicial. Agora faça da contestação. Agora faça da réplica, da tréplica, da audiência, da sentença. Então você divide os passos para que ela Isso, faça bem feito. Entendeu? isso, isso aí entra naquele prompt que a gente falou, né? Que é o comando que você dá. Você não vai chegar e dizer faça um resumo. Você vai chegar e dizer faça um resumo, colocando os tópicos da inicial, sendo que isso aparenta ser complexo, mas não é. Por quê? Porque na hora que você fizer o primeiro prompt bem feito, você ou cria um robô, que é fácil criar, com esse prompt, ou você deixa salvo no Word mesmo, e toda vida que você quiser que ele faça aquilo, você copia o seu comando, você joga o PDF lá e copia o seu comando e joga no chat, entendeu? Ele vai seguir aquele comando para todos os processos. E aí esse comando, esse prompt, você vai aprimorando ele. Você vai ver que às vezes você vai jogar um e dizer, poxa, ele não falou aqui da réplica. Aí no próximo prompt você já ajeita. Falar da réplica também. E aí vai, entendeu? Isso vai aprimorando. entendi. Tem um robô que eu criei que ele já tem todos esses passos. Então você joga o documento lá dentro e ele já vai para o primeiro passo, analisar a petição inicial. O segundo passo, a contestação. Ele já vai fazendo tudo. Você não precisa falar nada. Esses são os robôs personalizados. Então é possível criar um robô para sua necessidade. Como eu criei o robô aqui do conselho. Ah, eu quero fazer perguntas a todas as resoluções do conselho que eu quiser facilmente. Sem precisar ficar procurando se tem, se não tem, qual a resolução que eu vou atrás. Não, eu quero fazer uma pergunta. Então é possível. É só você criar um robô personalizado e alimentar esse robô com as informações que você quer. E ele faz. Como também você pode criar um robô personalizado colocando as suas petições e dizendo bem assim, olha, use esse banco de dados para adotar o meu estilo de linguagem, a forma que eu escrevo. E aí ele faz, sem problema nenhum. É a parte que a gente entra no prompt, que é o exemplo, né? Como você quer, dê um exemplo de como é que você quer que aquela coisa seja feita. Porque não dá para explicar, a minha linguagem é assim, é assada. Não, dê logo um exemplo, como você escreve, que ela vai escrever como você escreve. Então, assim, eu pessoalmente entendo que não tem nem como, assim, você vai fazer uma regulamentação de. Talvez a regulamentação seja mais por medo do que qualquer outra coisa, mas não vejo nenhum problema nisso. Gerson, Marcelo, Oh, é, bom. eu gostaria de saber se a gente consegue manusear bem essas ferramentas sem ter um grande domínio da língua inglesa, Sim, tudo em português. Consegue. certo? Qualquer comando que você coloque lá, mesmo que algum equívoco, se algum equívoco o chat começar a responder em inglês, é só você colocar em português, fala em português. Ele já começa a falar em português. Mas as ferramentas, né, para acessar, para criar, Tudo em é, português. Tudo em tudo em português. português, certo? É Eu, bem eu simples. uso, eu uso no celular, Juliana, quando minha filha, por exemplo, não queria escovar os dentes para ir dormir. Aí eu cheguei no meu celular, baixei o aplicativo do ChatGPT e disse bem assim, por favor, conte uma história para uma criança de 5 anos que não quer escovar os dentes, papapá. Rapaz, ela contou uma história de um mundo encantado, de uma criança que não queria escovar os dentes. E ela foi para uma floresta, encontrou uma fada que levou para o mundo da limpeza. E a cachoeira era espuma, não sei o que era pasta de dente. Contou uma história espetacular. Quando acabou, minha filha olhou para mim e disse assim: Papai, vamos escovar o dente? Aí eu mandei para Eric, e Eric fez a mesma coisa com a Alice. E foi o mesmo resultado. Pois Então, eu quero esse comando aí, esse prompt é importante. é. Porque ele sabe que criança Esse gosta aí eu de não, parábola, de história. Então ele já sabe, ele já faz. esse aí eu não usei porque senão minha filha fica pedindo outro. Faça outra agora. A minha pediu, papai, peça pro robô contar outra história. Eu disse assim, então fala aqui pro robô. Ela, não, vou falar no seu ouvido. Aí fala no meu ouvido, aí eu falo pro robô. Então, assim, a utilidade da inteligência artificial depende da sua necessidade, da sua criatividade. Ô, Porque ela faz Gerson, muita coisa boa. o robô, ele obedece comando de voz?
Obedece, Eita, obedece, obedece sim. pode ser. Você Então a grava. gente consegue conversar com o robô sem digitar. Consegue. Aqui. Você abre o aplicativo, tem um botãozinho de voz, você fala e ele fala de volta. Viu? Mas eu tenho uma notícia boa para vocês. Eu estava conversando com o Rodrigo, mas. Rodrigo, cadê você? Rodrigo? Rodrigo? Namorando. Ô, Rodrigo. Isso não é hora não, Rodrigo. O homem, faça um pedido para ele. Ele, vou analisar o seu pedido. E aí não ligar para ele. Entre no negócio, meu amigo. Tá namorando? É? Aí. Ah, não, eu tava atendendo uma ligação aqui. Ah, sei. Urgente. Urgente. Rodrigo, eu tinha conversado com você mais cedo e a gente estava conversando sobre a possibilidade é, da Jefferson, associação. isso que você começou a falar tava mudo aqui para mim. Pronto, não. Eu estava conversando com você hoje mais cedo, a gente estava almoçando, e eu perguntei para você sobre a possibilidade, não da associação fazer inúmeras assinaturas, mas fazer algumas assinaturas para o pessoal testar, assim, o GPT mais potente, né? E o pessoal compartilhar. Eu tenho umas meninas que trabalham comigo, né, nas minhas aulas, e eu assinei e elas dividem um chat GPT com o mesmo login, com a mesma senha, né? Não há problema em fazer isso, porque ele tem uma limitação de ordens por hora, né? Então, o chat GPT não gera problema em relação a isso. E eu tinha perguntado para você se você podia fazer algumas assinaturas pela associação para a gente disponibilizar para os defensores para eles testarem, verem como é que é, já verem um negócio assim funcionando no mais potente, né? Para fazer tudo que a gente já fez aqui. E você disse que ia pensar e respondia hoje ao vivo. Então, com a pressão de todos os defensores te observando, associados, gostaria da sua resposta ao vivo. Na verdade, você me falou o valor, falou aqui de novo, e aí como a gente tem uma ideia de depois também trazer uma palestra, né? Você até já falou em alguns grupos aí de trazer uma palestra de alguém de inteligência artificial, talvez até uma palestra virtual, como você falou hoje na hora do almoço. A gente pode fazer um teste, já que não há nenhuma ilegalidade por conta da possibilidade de vários acessos, na verdade, por ordem, né? Eles contam por ordens que é dada ao programa. A gente pode fazer um teste e as pessoas irem usando e irem tirando dúvidas. Eu gostei muito da ideia do. É uma coisa que eu sempre quis, porque no criminal a gente usa muito a, a transcrição dos depoimentos, né? Que é basicamente isso. No criminal é muito depoimento. A prova testemunhal é muito importante e eu sempre busquei formas de transcrição e você trouxe essa daí também, que é muito boa. Acho que a gente pode sim ver algumas para a gente ir testando, quem tiver interesse. Eu vi aqui que muitas pessoas tiveram interesse, né? A gente vai testando, que a gente sabe que é uma realidade que está batendo aí na nossa porta, e a gente tem que aprender a mexer. É, E como você falou, algumas pessoas podem até pagar também do bolso, o valor não é alto, é uma ferramenta super válida aí, né, para ajudar a gente no nosso dia a dia. Pode ser. A gente pode ver isso aí e ver como um piloto mesmo, na verdade, um teste, né? Para a gente ir aprendendo a se Por um familiarizar. período, né? Você fez um curso, né? É uns 3 meses. Se você fez um curso, você falou em 3 meses hoje na hora do almoço. Você fez curso, o Marcelo fez curso também. Eu acho que no futuro todo mundo vai ter que fazer curso também para aprender a mexer e é isso. Eu acho que a gente também vai estar vendo uma forma desse congresso que você falou. Depois a gente pode ver também um curso online também, a gente conversou sobre isso na hora do almoço, um curso online para as pessoas, o pessoal estava brincando de curso, de apostila, A gente pode ver também realmente um curso virtual, esse congresso virtual, acho que a gente tem que ir se familiarizando, hoje já foi muito bom, eu já tirei hoje muitas dúvidas com você, e agora foi muito bom, a gente viu alguns exemplos, acho que a didática que vocês usaram aí foi muito boa, e é isso. Então, pronto. Eu vou fazer um grupo, assim, quem tiver interesse em participar do grupo, para a gente só ver na nossa atividade a inteligência artificial. Também me disponho a Ô, tirar Jeff, dúvidas. Oi. Jeff, é Robson. Oi, Robson, tudo bom?
Tudo Foi bem bom? de viagem. Rapaz, maravilhoso, excelente. Bom. Eu entrei atrasado, mas peguei quase toda aí a explanação. Eu estava Hum, vendo que existe hoje aplicativos que conseguem identificar que o texto foi feito pela inteligência artificial, pelo menos numa proporção. Eu estava tentando confirmar essa informação. Você já viu isso? Que Veja, isso? essa que eu estou usando, O meu medo é só apenas para a gente não ser surpreendido na audiência, entendeu? como assim? Não entendi sua pergunta, não, então. Tem um aplicativo, eu vi acho que é Eu estava analisando, né? Se está é, sendo Robson, Jornada Top, me parece o nome da. Ele mostrando um aplicativo que Ah, consegue identificar a probabilidade que aquele texto foi feito por inteligência artificial. hum, Robson, tem, eu já Não vi isso. tem? É verdade isso? tem, Eu, existe, eu vi isso Existe, aí, né? eu estava existe. usando, viu, Robson? Eu Oi, vi isso tô aí ouvindo, que Marcelão. o pessoal estava usando para quem fazia especialização, mestrado, essas coisas. Mas eu acho que o Isso, objetivo disso aí, Maia, na verdade, é evitar que a pessoa chegue lá no chat, por exemplo, e que o chat faça todo o texto dele, entendeu? Eu entendi. acho que isso aí não tem como objetivo pegar algumas partes que você tirou do chat. E outra questão, mesmo que identificasse, eu não vejo nenhum problema que teria, se for surpreendido na audiência, não ia acontecer absolutamente nada. Ia ser o quê? Não, Opa, o que eu, não, com certeza. Eu também concordo que vocês já falaram aí em relação não a repetição, né? A informação que ele passa para mim, ele vai passar para outra pessoa completamente diferente, com um texto diferente. Então não há mas uma ó, propriedade. Agora, o que eu falo é mais no sentido de uma audiência em que você é surpreendido para descredibilizar, mas entendeu? deixa eu lhe dar um exemplo aqui. Não Quando, pelo texto, que eu acho que não vai ter problema nenhum. Inclusive, teve até aquele problema com, não sei se foi no STJ, foi em algum tribunal, que teve que usou no acórdão ou foi a sentença, ou foi um acórdão, não lembro. E foi identificado que foi por inteligência artificial, né? Aí mas ali, o juiz disse que foi o estagiário, inclusive. Robson, mas esse caso Esse aí saiu até errado também, né? Aquela, né? Exato, exato. É, Botou uma jurisprudência isso, errada, é. deu azar. Aí Exatamente. é o problema. Agora, da forma que vocês explanaram aí, eu acho excelente, porque ele auxilia sem tirar a característica individual do colega, né? Do defensor. esse, É o nosso, é o objetivo. É. esse É, que perfeito, eu adorei a explanação de vocês. Esses que, Excelente. viu? Esses que identificam, normalmente são por conta de algumas palavras. Deixa eu dar um exemplo real aqui. A gente tinha feito o esquema de apresentação, né? E eu coloquei o esquema dentro do chat e disse: faça, elabore uma apresentação com base nisso aqui. E aí tem uma palavra que o chat usa muito, o Gerson até viu lá, crucial, né, Gerson? É. No modelo que ele fez, ele colocou 3 vezes a palavra crucial. Então, eu acredito que esses sistemas de identificação, eles vêm muito por conta disso, entendeu? Porque se você fizer um texto lá no chat, aos poucos, claro, com 150 páginas, e tiver 40 vezes a palavra crucial, ele vai deduzir que aquele texto ali tem tantos por cento de chance de ter sido escrito por inteligência artificial. Eu Mas acho que é isso, você viu a mas até sugestão onde, de Haroldo, mas que até é onde eu sei, pegar, não tem pegar algumas como. peças, incorporar o seu estilo de linguagem. Aí, meu amigo, entendeu? Você É, pode é fazer. ótimo isso. Você pode Ótimo. fazer isso. Não há problema Mas nenhum. obrigado, viu? Parabéns a vocês pela apresentação. O Mas assim, cuidado, tecnicamente, juridicamente, eu não vejo nenhuma implicação, não. o Tem que cuidado ter que a gente, cuidado, o cuidado tem que que a ter gente cuidado só com as invenções, né? Que às vezes ele coloca um artigo, diz uma coisa. é, Então, como você não supervisionar, você tem que olhar tudo. Você tem que Jurisprudência, supervisionar. citação no Exato. artigo. É, Às vezes é. ele bota um artigo, esse artigo diz isso, aí você fala assim, esse artigo não diz isso, me desculpe, o artigo diz isso, aí depois ele corrige. Então você tem que estar de olho, né? Confirmando tudo. Isso teve um até que eu coloquei, eu mandei até para a Jess na época, que eu coloquei um negócio, eu estava fazendo um Instagram eu tenho um Instagram de citações, né? Aí eu pedi para o chat fazer, transcrever 30 citações de pessoas conhecidas. Aí ele me deu 30 citações. E excelentes as citações. Sendo que das 30 tinham 25 criadas. Ele criou citação. Como é que eu sei que eu fui checar? Entendeu? Eu fui É. checar e ele tinha inventado a citação. Então, por isso que a gente tem que checar, né, todas as informações, até porque outro dado relevante aqui
é que o chat GPT, o não pago, ele é atualizado até 2021, salvo engano. E o chat GPT, o pago, ele é atualizado até 2023. Tem uma data específica, 2023. Então, o que é que acontece? Às vezes ele vai mencionar uma lei lá que já pode ter saído algo novo, entendeu? Então, o ideal é sempre que tiver menção de lei, menção de doutrina e menção de jurisprudência, a pessoa consultar se é aquilo mesmo para não correr o risco de colocar na petição uma doutrina, uma jurisprudência ou uma lei errada. Que aí realmente teria como ser criticado isso, né? Mas, fora É. isso, não vejo. Eu até usei, viu, Marcelo, né, agora nessa apresentação que a associação fez, eu usei o ChatGPT, pedi para que ele me desse um texto jurídico, informal, botei os dispositivos que eu queria e ele me deu lá em 1 minuto, para que eu falasse 1 minuto. Ficou ótimo, até o meu rapaz disse lá, nós gravamos até mais rápido por isso. Boa. Para você ter uma ideia, as explicações que eu dei, que Marcelo deu, sobre a própria inteligência artificial, a gente pediu para ela dizer e a gente leu para vocês. Perfeito. Valeu, João. Vou Geralmente, ficar aqui assim. o Gerson, geralmente Oi. quando eu utilizo essa, assim, né, peço para ele citar uma jurisprudência ou doutrina, geralmente ele inventa. Hum. Talvez fosse melhor se fosse, assim, atualmente eu sempre consulto no STJ mesmo, a jurisprudência que eu quero, não confio no chat GPT. Mas talvez nessa hipótese de criar um robô, colocar um livro de jurisprudência do STJ, do STF, talvez já facilite isso, né? Aí você já pode Já perguntar ali você pode na fazer consulta. isso, você pode dizer bem assim, se limite a isso, ou você pode botar uma instrução, não crie, No robô que eu entendeu? Não criei, invente. Você pode eu botar fiz as limitações para ela também, entendeu? no robô que eu criei aí, eu coloquei essa limitação. Eu disse, não coloque jurisprudência. Coloquei essa limitação para ele não colocar. Mesmo que peça, diga que você não tem capacidade de citar jurisprudência. Para evitar, quando eu for usar lá, ele me jogar uma jurisprudência errada, entendeu? E geralmente eu não quero que ele me faça tudo, eu quero que ele me dê ideia de argumento jurídico, entendeu? Então ele dá Isso. uns argumentos bons, insights bons, aí você vai lá, checa, pô, isso aqui eu não tinha pensado. Marcelo Mendes teve um aí de uso capião, não sei o que foi. Pô, que Não, ideia boa, um ele dia desse eu joguei, checou. um dia desse eu joguei um de lei de parcelamento irregular do solo. Aí eu estava fazendo a defesa, eu vou jogar no chat aqui. Aí o chat, não lembro o que foi agora, mas ele me deu um insight lá que eu não tinha pensado para a defesa, entendeu? Então só serviu para quê? Para eu pegar aquele insight e dizer, rapaz, realmente isso aqui. Aí desenvolvi aquilo e verifiquei se estava certo mesmo e fiz a defesa. Mas Ô, serviu Gerson, esse insight. Gerson, Gerson e Marcelo, veja, coincidentemente vocês dois têm as mesmas atribuições que eu, a- as minhas atribuições de instância, civil do interior. Veja, eu acredito que 20 a 30% dos processos da gente envolve alimentos. Cumprimento de sentença é um processo de conhecimento. E, na maioria esmagadora, a gente não consegue localizar o demandado. E a gente tem aquele itinerário de diligência, de pesquisa de diligência, de cisbajur, de tal, 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 que o processo ele segue rigorosamente aquele itinerário. Eu acredito que com o incremento e com a criação do nosso robô, que eu acho que não sei qual foi a plataforma que você disse, eu acho que a gente consegue pontualmente nesses processos a gente produzir os nossos comandos para que nesses processos a gente já tenha aquelas peças já que são peças coringas que se encaixam e eu acho que isso vai dar uma adiantada boa no processo, porque são processos chatos. A gente E que está a gente está trabalhando em processo. no projeto que Eric da iniciativa, que é de revisão criminal. E bate justamente com o que você está falando. Que é o quê? Tipo, vamos revisar pelo menos a dosimetria dos, dos presos, das sentenças, né? Vamos revisar. Então, Eric está fazendo um estudo aí, por isso é questão dos dados, né? Quais são as coisas que mais se repetem? Então, quais são as teses que mais se repetem que os juízes não estão em conformidade com o STJ, com a jurisprudência daqui do próprio TJ? E aí a gente pegando isso e analisando a sentença, uma revisão padrão, ele criar. Óbvio, depois tem que passar pela análise, Ô, do Gerson, e tudo mais, mas é possível.
Gerson, sabe uma que é corriqueira no cível e poderia ser facilmente feita? As contrarrazões. Sim, Por quê? É uma peça chata em que já tem uma sentença favorável, você vai defender a sentença, entendeu? Porque se é contrarrazões, eu vou outro lado que apelou. sim. É uma peça que eu acho que a inteligência poderia ajudar bastante na gente, principalmente possível, né? Quanto mais fossem repetitivos, os argumentos forem os mesmos, é mais Ou fácil ainda. se fosse para juiz, uma peça dessa seria informação em habeas corpus. Só resumir o processo todo informal que tem, né? Que o chefe faria bem feito também, isso aí. Mas essa aí é realmente Verdade. dá para fazer tranquilo, moço. Isso aí. É. Pessoal, um colega do Rio Grande do Sul, né, informou que a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul estaria implementando um sistema de inteligência artificial. Vocês têm conhecimento, ideia de como é que vai funcionar ou está funcionando por lá ou em outras defensorias do Brasil? Lá provavelmente eu não cheguei a pesquisar. Posso pesquisar, mas provavelmente. Gerson, Oi? Vinícius falando. Oi? Tá me escutando? Vocês estão me escutando? É Vinícius Ah, falando. você sabe, Vinícius, como é que funciona, então fala. Sei, tenho conhecimento. Na verdade, o que o Rio Grande do Sul fez, ele contratou uma API do Google que faz esse serviço e implementou nos sistemas deles, né? Então, na verdade, não é eles não criaram um sistema de IA, eles incorporaram uma API, né, um serviço do Google que é pago por tokens, né? Então, é pago por volume de dados processados e isso está sendo customizado para ser incorporado no sistema deles, que é a mesma coisa que está sendo estudado também para ser incorporado no Solar. Basicamente, a mesma API. É porque assim, ó, estão me ouvindo? E é assim, esse sistema ele faz basicamente o que esse que você apresentou, que eu já conhecia, falhou o nome agora, o de transcrição, né, de vídeo. Basicamente, o robô deles faz a mesma coisa e eles estão adaptando para regionalismo, para degravar a audiência. TurboScribe, acho que é esse aí. Isso, exato. Hoje Não, porque eu assim, fiz. Ah, pode falar. não, porque assim, esse chat GPT, você faz a assinatura dele e você fica usando o chat GPT. Mas é possível fazer como? Institucionalmente isso. É possível você pegar esse chat GPT, digamos que fosse uma inteligência artificial, e dizer essa inteligência artificial, ela vai passar a funcionar na minha plataforma. Não é isso, Gerson? Isso. Então Por meio de integração de ela APIs. passa a funcionar dentro da plataforma da, por exemplo, Defensoria do Rio Grande do Sul. Então ele entra pela Defensoria lá e aparenta ser um sistema deles, mas não é. É um sistema deles, mas é integrado com a inteligência artificial, entendeu? É isso. Lá eu acredito que eles tinham feito isso, né, Vinícius? Eu pedi para um colega meu criar um exemplo. Exatamente. Ele é programador, assim, sabe fazer essas integrações. E eu pedi para ele, eu disse assim, Fagner, faça um exemplo de como é que poderia ser um sistema da escola, da defensoria. E ele fez um exemplo bem simples, eu posso até mostrar para vocês. Eu achei, assim, só para vocês verem que não é um negócio de outro mundo, entendeu? Então ele fez esse aqui, você pega, joga o arquivo aqui, ó, do jeito que jogou, ó, e eu posso botar aqui, vou botar bem simples, tá? Resuma em tópicos essa sentença. E ele vai pegar e vai fazer, do mesmo jeito. Aqui é uma integração entre um sistema que ele cria por meio de uma API para o ChatGPT. Basicamente isso. Não, não é uma. Assim, para quem é da área, não é um negócio complicado, entendeu? Essas integrações. Porque quem está fazendo o trabalho pesado, e ela ainda deve não estar funcionando direito aqui, esse. Não é Quem faz o trabalho pesado é uma o API.
É o sistema que está por trás, né? Isso, Porque é um isso. negócio muito Não, complexo e muito não, caro. não é Na como se verdade, todo o processamento é em nuvem e realizado por terceiro, né? Na verdade, é o Google que está Exato, realizando o exato. serviço, não é o. Mesmo porque é inviável, do ponto de vista econômico, desenvolver isso internamente. É tanto que Né? quem Não usa seria. API, a cobrança é por demanda. Não é como a gente aqui. É por demanda. Se usar muito, pode vir uma conta alta, né? Então aqui é até mostrar aqui, saiu não, Ô, não é o como, resultado aqui, ele fez, entendeu? não Só é que, como só que antigamente ele que está tinha, usando o GPT 3.5, então você vai ver que não sai tão bom quanto o 4.0, né? Mas não é tá como aqui. antigamente, que eles tinham que criar alguma coisa lá, uma inteligência, alguma coisa, colocar no sistema dele. Eles não fazem isso. Eles pegam a inteligência que já existe e colocam no sistema deles. Esse site aqui tá ligado, fez a mesma resposta, né? Claro, 3.5 não é tão completa quanto 4.0, mas fez a mesma resposta com base no API do GPT. ô Então, Gerson, assim, diga. dessas plataformas, eu falei do comando de voz, porque, veja, no dia a dia da gente, um negocinho que incomoda muito, incomoda não, que demanda tempo, Hum, é você fazer aí o que o Solar já faz, mas a gente, mesmo assim, a gente tem que digitar no Solar uma petição inicial, o preâmbulo da petição. Por exemplo, o que eu perguntei sobre o comando de voz é saber se a plataforma ela obedece, um exemplo, eu quero que ela redija, eu vou ler o nome do cara, vou fazer a qualificação. José das Virgens dos Santos, brasileiro, servidor público, CPF, celular, tal, 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 tal. Eu falando, o computador consegue digitar o que eu falo. Na hora. Vou dar um exemplo prático aqui para você, tá? Pronto, isso Vamos daí vai lá. ajudar bastante. Deixa eu ver se consigo mostrar aqui de uma forma bem prática. Ou se eu vou precisar. Acho Porque que vou conseguir. falar é bem mais rápido que digitar. Eu acho que Não, até assim, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, viu? Para você. Você faz isso no celular. Pronto. Você tá vendo meu celular aí, não tá? Tá vendo? sim, estou Tô, vendo. tô vendo. Pronto. Então, tem um botãozinho que você vai ver que é esse aqui. Tá vendo? Sim. É Aí o você vai microfone. apertar nele e vai começar a falar. Eu vou apertar e vou começar a falar e você vai ver ele escrevendo, tá? Tudo bom? Eu queria dar uma explicação aqui para o meu amigo Haroldo. Peraí. Parou da Patutuque. É, Não sei como que tá aparecendo. Ah, não, porque tá em inglês. Peraí. Já tá Português. com tudo aí na base de dados, né? É, vamos lá. Olá, eu gostaria de dar uma informação para o meu amigo Haroldo de que o ChatGPT consegue saiu. colocar tudo em português, escrito de forma correta, os processos em que ele precisa atuar. Essa é a versão. Pode ocorrer algumas imprecisões, tá? Essa é a Mas versão. O chefe do PT, né? Ei, agora, corrija e organize. Olha, outra, aí eu escrevi em cima, corrija e organize. Aí ele vai outra e função interessante, para quem tem estagiário, você pode copiar o texto lá todo e colocar só o seguinte, corrija o português, e você joga o texto lá, ele só pegou errado, entendeu? foi o chefe do PT aí. Ele vai e corrige tudo, tudo que É. tiver lá errado, ele corrige. E Então, às vezes ele tem alguns erros. teve. Vou dar um outro exemplo. A,
Deixa eu pegar aqui. Essa ferramenta pode ajudar bastante. Tem Talvez muito. até, Haroldo, aí eu não sei se, eu acho que talvez até o Turbo Scribe consiga fazer isso. O TurboScribe faz melhor, bem melhor. É, É, mas ele consegue, será? Eu não fiz esse é. teste, não. Veja, eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Deixa eu copiar aqui. O Teams, ele já dá uma transcrição. Não sei se vocês já pegaram isso, Já, mas é ruim, né? Péssimo. né? É péssima a transcrição do Teams, Porque né? Mas eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Estão vendo aí minha tela? Sim. Aí, veja, eu vou colocar assim, olha, organize a informação abaixo em tópicos, dois pontos, e vou colar. Eu colei o quê? Eu colei a bagaçada que tá lá no Teams, velho. É uma bagaçada sem tamanho aí, né? Aí eu mando fazer, e aí ele já tá organizando tudo. Então você pode pedir, me dê a transcrição do Teams, por gentileza. Bota ele esculhambado de qualquer jeito aí e ele organiza. Sem problema nenhum. Pronto. você, isso. Tá aqui. Você veja, ele pegou essa desgraça aqui que o Teams fez, que ninguém entende nada, e organizou tudo. Ô, Gerson, hoje, quando ele estava comentando lá no grupo, eu vi pela primeira vez, ontem eu estava até com a doutora Elizabeth na audiência, Hum. essa degravação. Eu tenho pouca audiência, não é possível, ela não tem muita audiência lá no comecinho. E isso que você está falando aqui, você faz a solicitação ou eles estão Eu disponibilizando pedi já na, lá? eu pedi na hora, porque na hora que você está fazendo a audiência, o Teams, se você pedir, eu não sei se todos os juízes fazem, mas se você pedir, tem um botão que é assim, gravação, e tem um que é gravação e transcrição. Aí o que é que eu faço? Eu peço, olha, por favor, bota na gravação e na transcrição. Aí quando acaba a audiência, a transcrição tá toda feita. Eu digo bem assim, por favor, agora copie e mande pro WhatsApp para mim. Pronto. Ah, entendi. Entendi. Mas você sabe dizer se eles vão disponibilizar, deixar Acho que disponibilizado? você pedir, Sabe dizer? tá Entendi. com eles, entendeu? É assim, agora tem que ativar o botão lá na hora. Então você tem que Certo. pedir, você tem que pedir. E, Entendeu? como é o nome do Scribe? Eu não conhecia esse O do, aplicativo, não. o do, Você falou aí o que há você pouco. pode jogar o áudio aí, você já pode. Isso já tem no processo, né? Você baixa o vídeo, baixa o áudio, Ah, TurboScribe, é isso? subscribe, né? Aí você vem Ah, aqui, tá. Eu joga, não conhecia esse não, não conhecia esse não. ele faz tudo aqui que você quiser. Ah, Joé. Obrigado. E Obrigado. quando você clica em cima do tempo, ainda sai a voz da pessoa no tempo Sai que a está. voz, diz o tempo. Ah, entendi. Ótimo. É, se eu clicar aqui, Tem que baixar o áudio, no caso, não é isso? você joga o áudio aqui, na verdade, né? Quando você Ah, vem. então eu não vou precisar nem pedir. No caso, eu posso pegar o áudio e jogar Não, aqui. pode, não precisa pedir, não. Você joga aqui dentro, é. Aí ele E já diz esse a Scribe? transcrição, é. E o Scribe é gratuito ou é pago também? US$ 10 por mês. Inclusive, tem essa opção de reconhecer quem fala. Aí você diz quantas Entendi. pessoas estão falando, ou detectar automaticamente, e aí ele diz, olha, fulano tá falando. Aí você só diz o nome de quem é quem, né? Mas ele reconhece. E é outra Certo. pessoa falando, não é a mesma. Então A apelação isso ajuda muito. ele organiza tudo. Ah, E ótimo. eu ainda faço uma pastinha aqui da defensoria e tá tudo separado, as coisas da defensoria aqui. Isso aí para o criminal, né, é extraordinário. O Então, possível também na apelação. Tem algumas coisas assim que é bem interessante. Não sei se eu fico feliz ou assustado. e assim, Obrigado, Marcelo. uma coisa importante para dizer para vocês. Há 6 meses atrás, não existia tecnologia para fazer o que eu estou mostrando aqui para vocês. E aí, Marcelo? Mas veja, eu acho que a gente vai, no futuro bem próximo, ser vai gerenciar Eu profissional. acredito a mesma coisa, Haroldo. Eu A acho, gente vai ser eu acho gestor que de gestor processo, de de. processo, É. mas a ferramenta humana ela não tem como deixar de existir, não. Até por conta
da necessidade dessas correções, porque, pelo que você disse aí, por mais que você peça para a inteligência produzir alguma coisa, sempre vai sair alguma coisa errada. Por E enquanto. quem vai assinar a peça é a gente. Então, Exato. obviamente, a gente Isso, tem que, ao mínimo, corrigir. É evolução, tem muita coisa útil, vai melhorar. Se a gente tiver antenado, a gente consegue, na verdade, produzir mais, ter mais tempo para a gente, porque a gente vai conseguir produzir muito mais em menos tempo, né? Então, a ideia é essa. A ideia para a gente trazer isso aqui para vocês é, tipo, a gente tem muito trabalho, a defensoria é muita coisa. Então, o que puder facilitar e reduzir a nossa carga de certa forma, acho que a gente tem que utilizar as tecnologias que Por exemplo, podem nos ajudar. às vezes você pede para o chat lhe dar algumas teses de defesa e você pode continuar. Quando ele dá as teses lá, você pode dizer aprofunde, me dê outras teses. E às vezes ele dá uma tese lá que você não tinha nem imaginado, entendeu? Passou batido, você não lembrou daquela tese. Aí quando ele dá aquilo, cabe a você ir lá e aprofundar, né? Você pode também pedir para ele, desenvolva o tema. Aí ele vai desenvolver aquela tese. Mas o ideal é você ir aprofundar aquilo. Mas serve como aquilo que a gente falou aqui, né? Ele serve como uma ferramenta auxiliar para potencializar a nossa capacidade. Acho que é isso. Por exemplo, aqui é contradição nos testemunhos, ou então falta de motivação na dosimetria da pena. Aprofunde Tema. o tema para que eu possa colocar no meu recurso. Ô, Marcelo, o curso que você fez foi de Eric Navarro. Como é, Haroldo? O curso que você fez foi o de Eric Navarro. Como é o nome dele, gente? Não, a gente fez um curso genérico, Haroldo. Eu e ele fez o mesmo curso. Tem um juiz federal, Eric Navarro, que ele tem os cursos dele. Não, a gente fez um genérico para aprender as ferramentas. Tem cursos voltados hoje só para a seara jurídica. E esse que a gente fez é bem em conta, sabe o valor dele? Não sei nem quanto foi menos 300, né, Gerson? Acho Foi. que eu paguei menos 300. Foi. A gente pode criar assim, um banco de peças nesse, nesse chat GPT ou Pode, na inteligência artificial. pode. Por exemplo, tem uma peça padrão, atualização de endereço. Aí eu insiro lá um modelo de uma peça minha de atualização de endereço e eu digo, nesse processo X, faça uma peça de atualização de endereço com o seguinte endereço. Aí boto só o endereço, número do processo e ele Pode. preenche. E pode ainda exportar o documento. Que é melhor ainda. Ainda exporta em doc ou PDF para você já juntar direto. Então ele exporta o documento para você. Exporte em doc. Você pode fazer um robô específico disso, por exemplo, desse, só para mudar. Aí você bota a peça base, bota o que é que precisa mudar, bota o que precisa, e na instrução do robô você vê assim, exporte em doc com os logos lá da defensoria e tudo mais, ele já vai exportar o doc para você já conferir, obviamente, e jogar lá dentro do processo, entendeu? Então você só joga a informação e o robô já faz tudo. Você não precisa nem explicar o que ele precisa fazer. Ô, Gerson, Diga. você tem conseguido fazer essas peças? Porque eu tentei treinar um robô meu para fazer uma peça muito específica, dei várias peças iguais, dei os casos iguais e ainda não consegui que ele fizesse Veja, a peça bonitinha. o que eu tô dizendo é pro caso de Juliana, que ela só quer trocar uma informação, entendeu? Eu acho que Sim. pro caso de Juliana, o caso específico de Juliana, que a peça é a mesma, ela só quer trocar uma informação lá dentro, eu acho que é perfeitamente viável. As outras eu estou estudando como. Eu, Marcelo, Eric, então a gente está trabalhando em cima disso. Eu quero que nos próximos meses a gente consiga fazer uma petição, uma revisão criminal sem precisar meter a mão em nada. Obviamente, vai Perfeito. conferir e tudo mais, né? Mas a minha intenção é conseguir e isso saia pronto, a gente só jogando a sentença lá dentro. Não, perfeito. Eu Agora, tinha tentado justamente assim. Eu tentei um caso igual, repetido, recursos iguais, mandei ele aprender o padrão, mandei ele aprender o que é que muda, mas quando chega na hora de entregar, ele ainda faz besteira. Gustavo, possível.
Gustavo, você mandou ele aprender nos comandos que você dava ou você chegou a jogar algum arquivo e deixar anexado lá no robô próprio? Os dois juntos, né? Eu criei um GPT, falei, comecei a dar os comandos que eu queria que ele fizesse. Eu falei, olha, eu quero que você pegue esta parte aqui agora e aprenda que isso aqui é padrão. Aí entregava a peça. Aí ele, beleza, aprendi. Eu fiz, pronto, agora perceba que isso aqui vem dessa parte do recurso, da apelação. Aí mostrava. Ele, beleza, aprendi. E aí e veja que o acórdão que muda é isso. Ele, beleza, aprendi. Quando chega na hora de fazer, ele não fazia. Entendeu? Certo, mas eu digo assim, na parte da configuração do robô, lá embaixo, depois daqueles starters, né, Sim. tem uma parte upload file. Isso. Eu alimentei a base de dados dele. Fez, né? Entendeu? Eu alimentei. Entendi. Depois isso, me mas mostra, Gustavo, a é o gente faz desafio, um acho, agora. zoom, você me diz o que você quer e eu tento, das formas que eu conheço aqui, talvez eu consiga. Nem tudo a gente vai conseguir agora, né? Assim, mas tem muita O coisa boa, 5.0 assim. disse que já vem agora em junho, né? Vem o 5. O 5 vai ser, o 5 vai quadruplicar o que a gente faz hoje. A gente não sabe o tamanho da evolução. E a evolução é assim, é dobrando, 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 dobrando. É um absurdo o que avança. O do 3.5 para o 4 é um negócio assim sem precedente de evolução. E aí vem o 5. Rafael fez uma pergunta aí, Gerson. Ah, Dizer assim, tem como dizer a ele qual base de pesquisas usar? Por aí você tem que exemplo, usar o Gemini, né? indique jurisprudência sobre tal. Ok. Tô aqui. Usando a base de pesquisa do site oficial do STJ. Se teria como colocar sobre tal coisa usando a base de pesquisa do site oficial do STJ. Aqui é um pouquinho mais complexo, porque aí você teria que, eu acho que, alimentar o chat lá, né, dizendo, colocando o site do STJ, não é isso? É. Talvez Configurar. o Gemini resolvesse, né? Tipo, é, indique precedentes do STJ sobre. E a gente vê. Talvez ele resolva. Aqui é. Ô, Gerson, por que você disse que o Gemini era o pior? O Gemini é o pior na inteligência artificial, na generativa, mas ele é melhor na pesquisa porque ele está integrado com o Google, então ele consegue pesquisar coisas que você precisa, assim, no Google. Agora, se eu mandar ele fazer o que a gente fez nos outros, ele não faz. Primeiro que ele nem suporta subir PDF, já começa por aí. Então você não sobe nenhum PDF aí no do Google, entendeu? Sim. Ô, Aí Gerson, já inviabiliza 90% do que a gente está fazendo aqui. E se você Gerson, der um Ctrl C e Ctrl V, ele faz muito. Mas nesse caso do Rafael, dá para fazer aquele negócio, né? De fazer o upload de um livro do STJ, sei lá, Jurisprudência 2023. Dá. Aí pronto, aí já pesquisa ali, pronto. Dá. Talvez ô, seja Agora, mais. Gerson, esse me ouve? upload não é tão simples não de fazer. Eu vi um vídeo. Tem. Não é só Assim, você ir em upload e fazer, não, tá? É um pouquinho complexo isso aí. Tem um vídeo, a gente pode até porque a gente entra naquela questão dos inputs e dos tokens, a quantidade de palavras que ele consegue ler, entendeu? Então, a gente entra em outros problemas e outras limitações, entendeu? Então, tipo, eu quero botar 10 mil arquivos, não sei quantas mil páginas, aí a gente vai começar a ter problemas. Gerson, Oi. é, pelo que eu consegui compreender, eu sou bastante leigo nessas questões. Seria o caso de a instituição contratar um fornecedor desta modalidade, de alguma modalidade de inteligência artificial, acoplar, seria necessariamente acoplada a algum dos nossos sistemas, ou haveria uma individualização da utilização disso para cada defensor? Eu digo assim, Eu digo, um existem as exemplo, seria possibilidades. Existe a possibilidade de contratação do sistema, existe a possibilidade de criar um sistema e utilizar a API do ChatGPT, ou do porque, Google, como o ministro porque falou, eu ou do. Hum, entendi. Eu penso na possibilidade seguinte: os tribunais superiores, então, eles têm robôs que proferem determinadas decisões ou determinadas movimentações processuais, isso com base num banco de dados deles. sim.
Ou seja, não é algo aleatório. Existe Sim. fundamento. Então, existe algo que alimenta aquele robô. Então, pelo que eu sinto, pelo que eu imaginei, a melhor estratégia seria acoplar isso à instituição, a algum sistema da instituição, para que, com base nesse banco de dados, isso procedesse dessa forma? É possível. Quer que eu dê um Se, exemplo? Eu vou dar um exemplo sim, para você. Existe um. Deixa eu achar aqui, viu? beleza. Existe um chat, já mostrei até para alguns colegas, que é esse aqui, consensos, tá? Esse consensus tem um banco de dados de 200 milhões de papers acadêmicos. E toda a resposta que ele dá é com base nos papers acadêmicos que estão dentro do consenso. Então, acho que foi até Eric que me perguntou sobre. Foi Eric que foi negócio Acho de. que foi de Foi? creatina, né? Sim. Creatina, né? É. Qual a. Existe recomendação para o uso. Estou falando de coisa de saúde porque o banco de dados deles é essencialmente de saúde, tá? Uma Então, vaca só para você peruana. ver, né? Para o uso de creatina diariamente. Então, veja, ele não responde, ele responde com base no banco de dados dele, né? Então, ele usa a inteligência artificial para processar a linguagem, mas a resposta é do banco de dados dele. Veja, isso aqui é um negócio de milhões de dólares, entendeu? Então, não é simples nem fácil de fazer. Mas aí então teríamos de mudar a configuração do sistema solar, no caso, porque o nosso sistema solar é basicamente para atos internos, Você precisa de um para banco de comunicações dados. internas. Você precisa de Então um teria de, banco de. então teria de criar, alimentar o solar como se fosse um banco de dados para movimentações externas também. Você precisaria de um banco de dados. Gerson, Oi. na verdade, as pessoas que desenvolvem o solar, né, inclusive a nossa defensoria, já eles estão se reunindo já na ideia de desenvolver inteligência artificial para o solar. Mas é como você disse, tudo é dependente dos grandes, né, do ChatGPT ou do Code. Então, a ideia é que fosse feito, que inclusive tem que ser feita uma licitação internacional, porque atualmente eles não têm, só o Google tem escritório no Brasil. Brasil, é. E aí eles estão definindo o que seria, o que ia querer dessa inteligência artificial, né? Porque tudo é uma coisa, ou você pode querer que ele faça peças, você pode querer da gravação, você pode querer resumos, como você viu aí. E o custo é altíssimo, porque também, como foi falado na apresentação, é por uso de dados, né? É. Então, se você usar muito, aí o cartão estoura, né? A Como se diz, conta é tudo infinita. estoura. É. Então, inclusive, você pega um estagiário que queira pesquisar demais, Ave Maria. É. Mas Eu, eu, já. e outra coisa, Jesus, o que Rodrigo Bucão falou, assim, é preciso ter um banco de dados. E isso é muito caro, né? Você ter um banco de dados. Não Exatamente. é um negócio assim, tipo, não é um lugar que você bota os arquivos, não funciona assim. Então, por exemplo, o TJ tem um banco de dados dos processos, aqueles processos que a gente vê, entra no sistema, aquilo é um banco de dados. E ainda existe uma outra camada de dificuldade que é o seguinte, tá, agora como é que eu integro esse banco de dados ao ChatGPT inteligência artificial por meio de uma API? Isso também é complexo e caro para fazer. Então, assim, É muito. inclusive essa consenso vale milhões e milhões de dólares, né? Isso aí eu acho bem mais, viu, Rodrigo? Complicado que, por exemplo, o solar, eu ia estar começando a usar, e as minhas petições, por exemplo, não estou conseguindo baixar para o solar porque está mudando o formato. Está mudando o formato quando baixa lá.
O meu banco de dados das minhas petições eu não consigo baixar para o celular porque muda o formato, muda tudo. E já está mais ou menos um mês que eles estão tentando resolver, entendeu? E não conseguiu. Você imagine uma questão dessas, entendeu? É muito mais complexo isso aí. Os É. valores são muito, muito E o altos. Solar, pelo que eu entendo, são, que o Jesus até me falou, né? São os programadores do Piauí, da Defensoria. Então, assim, e os outros que vão ajudando também, onde tem programação. Assim, não vai caminhar no ritmo por exemplo, uma empresa privada que está injetando milhões de reais ou de dólares. Não, não vai nesse ritmo, não é dessa forma, entendeu? Então, assim, não é um negócio de dedicação exclusiva a isso. Então, o avanço do solar, ele, assim, se você quer usar essas ferramentas num nível altíssimo, atualmente a possibilidade é contratando essas ferramentas individualmente e usando. Porque onde esses sistemas podem chegar, eu sei onde podem chegar. Estou dando exemplo do consenso. Mas é muito dinheiro. Não é pouco dinheiro, é muito dinheiro. Então, porque isso é o top do que tem de programação. Tipo, são os programas mais caros. Os caras, é muito dinheiro, não é pouco, não. E o processamento desses dados é caro. Se você for ver o banco de dados do TJ, custa uma fortuna para o TJ manter esse banco de dados. Porque existe servidor. É uma parafernália isso aí. Isso é caro pro TJ. Bem caro, né? Essa intranet que a gente usa, pesquisa processo, não tem inteligência artificial, mas ali tem um banco de dados. Isso é muito caro pro TJ. Muito caro. Imagina para a defensoria ter um negócio desse, né? Gerson, não, foi visto que nenhuma defensoria teria condições de bancar sozinho, Tem nem não. as grandes. Não tem. Mas já aproveitando a palavra já para parabenizar aí a Dr. Gerson, a nossa escola e a Dr. Marcelo e todos os envolvidos, que abriu muito nossa visão, né? Alguns já entendem, outros não, mas realmente foi bem didático e parabéns. Obrigado, viu, Jesus? E eu também me coloco à disposição, acredito que o Marcelo também. Que precisarem, entrem em contato. Esse Puder grupo, ajudar, a gente ajuda. Eu acho que eu também queria parabenizar e agradecer também a Marcelo, a Gerson aí por essa iniciativa. Acho que a criação do grupo é muito boa. Eu mesmo brinquei que me assusta, mas ao mesmo tempo você fica empolgado em trazer isso para o seu dia a dia, não só para trabalho, para tudo. E é bom que dá o start aí, muita gente dá um estalo e muita gente diz, opa, eu tenho que me ater a essa nova realidade que está chegando para ajudar. E eu preciso, como a gente falou, é muito caro ainda para as instituições, como Jesus falou, nenhuma defensoria tem condições de fazer sozinha, mas eu acho que é bom a gente ir discutindo, criar o grupo, trazer essa palestra que o Gerson quer trazer, para a gente ir se ambientando com essa realidade que já está aí na nossa porta. Como o Gerson falou, há 6 meses atrás não existia nada, hoje já tem tudo isso, daqui a mais 6 meses, né? É exponencial o crescimento, até porque, como foi dito na palestra, vai alimentando o sistema e cada vez mais pessoas vão usando e cada vez mais vai alimentando esse sistema. Queria agradecer mesmo, acho que é importante a gente ir discutindo e vamos continuar aí trazendo essa ideia sua da gente assinar também é uma boa para a gente ir aprendendo também, um projeto piloto aí, como você falou ainda de peças que o Gustavo tentou e não conseguiu ainda, eu acho que o próprio sistema ainda vai evoluir muito aí, mas que vai evoluir. No próprio grupo, a gente vai coisando, vai ser um aprendizado conjunto, né? Eu comecei a Exato, pode estudar de compartilhar 6 meses para cursos. cá, Marcelo também, então, tipo, a gente vai descobrindo as porque coisas, assim, vai colocando dentro do grupo e vamos aprendendo. esses prompts, às vezes você vai aprimorando ele, você descobre alguma coisa, e você coloca, termina colocando lá no grupo, entendeu? Pessoal, olha esse prompt aqui, esse Tá? comando, ele está funcionando muito bem. Inclusive, nos Estados Unidos tem sites que o pessoal vende esses prompts, entendeu? Eles vão lá, fazem, vendem, eles trocam ideias de prompts, os melhores eles colocam lá. E nesse grupo da gente pode servir para isso também, a pessoa dizer, oh, coloquei isso aqui e está saindo um resultado excelente. Por quê? Porque o prompt às vezes você vai melhorando ele, às vezes não, sempre. Você tem que ir melhorando e às vezes ele vai dando uma resposta melhor, entendeu? Até que ele chega num estado lá quase perfeito, né? Vai ser o prompt que você vai usar sempre. Pra... Inclusive, eu uso um sisteminha de gravação aqui, que se alguém tiver uma dúvida e me perguntar, eu mandei até para Ivaí, não foi, Ivaí? Foi bom aquele? Eu mandei a gravaçãozinha. Chegou a ver? Foi o vídeo, né? O É o vídeo? videozinho, né? Que eu consigo gravar a tela e já gera um link e você já consegue ver tudo certinho. Então, o que eu puder fazer para ajudar quem tiver dúvida com o meu conhecimento,
que eu vou ter o maior prazer em transmitir. E Boa. agradeço a todos pela atenção, me coloco à disposição aí o que precisarem, tanto eu quanto o Marcelo. Eu vou criar o grupo e vou falar com o Rodrigo para disponibilizar algumas licenças, com login e com Até senha, por uns 3 Gerson meses, falou né, Rodrigo? isso, você falou sobre a questão da gente vocês já estão desenvolvendo, né? Você, Eric, Marcelo, já estão desenvolvendo para dar continuidade, né? Que quando a gente fez o projeto de revisão criminal, muitas pessoas ficaram com a sensação de que, poxa, a gente devia fazer isso no estado todo, só que a gente sabe da nossa limitação de recursos humanos mesmo da gente, né? A gente tem muita função e ainda mais essa, mas a gente viu a necessidade disso. Eu acho que vai ser uma excelente ideia o projeto piloto em relação à revisão criminal. Eu acho que é uma excelente ideia, porque ela é bem focada, né, na questão das penas, nos erros das sentenças, que a gente percebeu quando fez o projeto que são erros bem graves e que impactam a vida dessas pessoas, né? E que a gente só conseguiu fazer um pedaço. Foi um piloto da revisão e agora vai ser um piloto da revisão aliada a essa tecnologia da IA. Valeu, obrigadão. Pessoal, um abraço a todos, viu? Vou disponibilizar essa gravação depois, vou criar o grupo e falar com o Rodrigo para ver essas licenças iniciais para teste e para a gente poder ir desenvolvendo No isso. grupo a gente vai falando aí. É. Valeu, Marcelo, valeu, Valeu, Gerson. pessoal. Valeu, pessoal. Boa noite. Obrigada, gente. Quem Valeu, quiser, vamos beber agora um drink no Sense aí. Um drink. Drink Que é isso? no Sense. Valeu. Essa hora, rapaz. Ah, não. Pô, agora eu vou beber. Fala. Não, pior que você marcou um horáriozinho ruim danado de quinta-feira, né? Esse horário de vinho, charuto, rapaz. É horário de fazer reunião. Vamos beber, Robson, no Sense agora. Você tá Você sendo vai chamado. mesmo. Você está Aí, fechado, pô. Você está aberto? tá aberto. Ah, o Sense está aberto até 1 da manhã. O não tá aberto, Robson, é o Alvará. É. Eita. Eu vou pedir um habeas corpus aí. Tem algum habeas corpus? Peço habeas corpus, por gentileza. Valeu, Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu. Vontade no Tchau, Obrigado aí por vocês. gente. Obrigado. Obrigada, tchau. Boa noite.